Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do Bora Investir. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os fundos imobiliários de tijolo, quais são os mais rentáveis, quais são os melhores aqui, pessoal. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, mas eu vou mostrar os detalhes para você e a gente vai ver alguns fundos também que as casas de análise estão recomendando. Então fica comigo até o fim desse vídeo aqui se você quiser aprender tudo sobre isso. E não se esquece também, antes da gente começar aqui, a gente já vai direto ao ponto, mas deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para essa mensagem chegar a muito mais gente. E se gostar também, se inscreve aqui no canal, né? E também ativa ali o sininho das notificações se você quiser ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Então, pessoal, quando a gente está falando de fundos imobiliários de tijolo aqui, é realmente quando você investe em imóveis sem comprar um imóvel físico efetivamente. O brasileiro, pessoal, já é acostumado com essa dinâmica do investimento em imóveis, né, pessoal? Aqui é a mesma coisa, só que você tem que entender o seguinte detalhe. Se você quiser comprar um imóvel muito grande hoje, você não teria capital, ou se não teria que colocar tudo que você tem para comprar aquele imóvel. E é justamente aí que os fundos imobiliários aparecem, né? Um fundo imobiliário é simplesmente uma reunião de pessoas, eu gosto de falar sempre do condomínio do seu prédio, né? Vocês moram lá juntos e dividem as despesas aqui também. No seu condomínio você não vai ter lucro nenhum, mas aqui nos fundos imobiliários você compra um pedacinho daqueles grandes imóveis, né? Podem ser aqui shoppings, podem ser também salas, pode ser um prédio inteiro, galpões logísticos também, qualquer tipo de imóvel físico aqui. Na maioria das vezes o intuito aqui é comercial, então alugar para empresas, né? Alugar para grandes empresas aí para receber um aluguel também que vale muito a pena. Então, como eu falei, essas pessoas todas num condomínio, elas vão investindo, comprando ali pequenos pedaços, se tornando sócias daquele empreendimento. E em troco disso, né, você ganha ali seus aluguéis mensalmente e possíveis valorizações aqui de capital. Quais são as diferenças que a gente tem aqui, pessoal? Quando você compra um fundo imobiliário, você está participando do mercado de renda variável, né? Então a cota daquele fundo, ela vai variar, né? Pode variar até bastante, aí, como você está vendo aí na tela. A ideia é que no longo prazo, né, renda variável, ela acaba se pagando, né? Nesse momento que a gente está agora, a gente tem os juros muito altos e na maioria das vezes os juros muito altos faz com que essas cotas percam valor, né? Então a gente realmente está num momento aí de grandes oportunidades na parte de renda variável. Mas o que eu queria que ficasse claro é isso, pessoal. Tem essa dinâmica diferente, né? A gente não está acostumado a ver o valor de um imóvel variar, apesar dele variar ao longo do tempo. Aqui a gente consegue ver muito rápido a variação, porque é só a gente consultar uma tela ali e ver. Isso não quer dizer que o patrimônio do fundo imobiliário está mudando, né? O patrimônio dele continua o mesmo e sofrendo valorização. Esse é outro ponto legal que você também vai ter no longo prazo essa valorização aí junto com os imóveis daquele fundo. Algumas outras dúvidas aqui que surgem nessa parte aqui dos fundos imobiliários de tijolo, pessoal. Nesse tipo de fundo aqui, você obrigatoriamente vai ter ali um reajuste com a inflação. De tempos em tempos aqui, os imóveis daquele empreendimento, eles são reajustados ali com a inflação, porque o valor deles vai aumentando. Isso pode não se refletir na cota naquele momento, mas no longo prazo vai se refletir. Assim como os aluguéis que você recebe, né? Eles vão sendo reajustados pelos gestores aqui ao longo do tempo. Falando aqui já dessa parte aqui da gestão, pessoal, então como que acontece, né? A gente já viu que é como se você tivesse num condomínio, né? Várias pessoas investindo aí, mas você vai ter que ter algum trabalho ali manual de escolher cada imóvel. Não, isso aí fica por parte dos gestores e administradores aqui de cada fundo. E por isso essa já é uma parte importante, que é escolher boas gestoras, né? Esse é um dos pontos importantes para você não cair nas ciladas aí do mercado. Quais são as diferenças aqui entre fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, e os de papéis, né? Tem outros tipos de fundos imobiliários. O legal aqui desses fundos, pessoal, é que realmente você se torna dono daquele pedaço de imóvel. Obviamente que você não consegue vender uma parte do imóvel inteiro, porque você não tem tantas cotas assim, mas você realmente tem um imóvel físico. Dá para você realmente visitar aquele imóvel, caso você queira. A maioria das pessoas não faz isso, mas realmente são imóveis, então se assemelha muito ao mercado tradicional, apesar que a gente já viu que tem essa variação nas cotas também. Beleza? E aí, falando isso, a gente já entra em outra parte aqui do vídeo, né, que são as vantagens, né, e as desvantagens desses tipos de fundos aqui, né, os fundos de tijolo mesmo. Bom, pessoal, o primeiro ponto positivo deles aqui, né, se você escolher um fundo bom, ele vai ser bem diversificado, né? Então ele vai ter vários imóveis diferentes em regiões diferentes, né? Então isso te dá mais segurança. Você tem certeza que vai receber
aquele aluguel. Se você pensar no imóvel físico e você tiver só um imóvel que te gera renda, se você perde o inquilino ali, né, isso já é um grande problema e você vai perder a renda ali daquele imóvel. Outro ponto aqui legal é que você não tem nenhum custo e nenhum problema com possíveis reformas, por exemplo, e algum tipo de conserto nos seus imóveis, né? Isso aqui já é feito diretamente pelo administrador do fundo, pela gestão aqui do fundo, então você não tem que se preocupar. Você sabe que no imóvel físico, por exemplo, você tem que tomar conta disso, né? Se deu algum vazamento, se tiver algum problema lá, você vai ter que tomar conta dessas coisas. Então, é uma coisa que você deixa na mão aqui dos gestores, é outro ponto muito legal. Outro ponto legal aqui, pessoal, já fazendo uma comparação, por exemplo, com os fundos de papéis, né? Que é nesse momento aqui exato que a gente está vivendo, com taxas de juros muito altas, esses fundos aqui, eles não estão sendo tão atrativos. Por quê? As taxas de juros, né, na maioria das vezes, quando elas estão altas, né, e quando a inflação também está alta, os fundos de papéis tendem a pagar melhor, né? Então, eles costumam pagar melhor porque os investimentos que eles têm lá dentro deles, né, eles são atrelados a esses indicadores, então eles pagam mais. Só que os dos fundos de tijolos aqui, eles são mais constantes e crescentes, né? Eles são mesmo um imóvel físico aqui, né? Então eles não vão se afetar no valor do imóvel aqui com juros caindo, juros subindo. Se a gente tiver uma queda nas taxas de juros, por exemplo, diminuição da inflação, os fundos de papel vão sofrer bastante, porque o rendimento deles vai cair, né? E nesse ponto aí, você vai ter uma variação naquele valor que você recebe. Então aqui, nos fundos de tijolos, a gente tem uma constância maior nos pagamentos. Pontos negativos aqui, pessoal. O primeiro é realmente aqui, como eu já comentei, quando as taxas estão muito altas, né, as taxas de juros, esses fundos aqui acabam perdendo o valor da cota dele, tá, pessoal? Porque as pessoas tendem a ir para a renda fixa, né, que está pagando ali alto e com risco um pouco menor, né? Então, acaba que essas cotas vão se desvalorizar. Se você entender como é esse jogo, né, que aí se abre um momento aqui onde essas cotas estão mais baratas ainda, então aí sim faz muito sentido. Mas essa desvantagem acontece. E outro problema aqui também é que a gente está falando de renda variável, né? Tem pessoas que não vão se dar bem com olhar ali na tela, ver que o imóvel dela ali, que era para ser fixo, né, ele vai variar ao longo do tempo. Bom, pessoal, dito tudo isso aí, a gente já entendeu como eles funcionam, entendemos vantagens e desvantagens aqui, mas e agora? O que você tem que olhar para selecionar um bom fundo imobiliário? Fica aí comigo que a gente está quase chegando na hora que você vai ver alguns exemplos de fundo aqui. Bom, pessoal, olhando aqui, né, os fundos imobiliários, você tem que ter mesmo uma ideia de dono de um imóvel, né? Então, existem coisas importantes aqui para a gente olhar, né? Falando aqui como se fosse mesmo um imóvel físico, a primeira coisa que você tem que olhar ali é se aquele fundo tem uma diversificação de imóveis. Imagina se aquele fundo tem só um imóvel em um só lugar e ele fica, né, se o inquilino daquele imóvel vai embora, ele perde a renda total, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender se aquele fundo imobiliário é bem diversificado, tem imóveis em vários lugares diferentes, para vários inquilinos diferentes, e aí a gente diminui bastante o risco. Outro ponto legal aqui é a gente ver se aqueles imóveis são de qualidade. Você está vendo aí na tela, né? No site aqui, por exemplo, tem vários sites que fazem isso, mas o Funds Explorer a gente tem lá, a gente consegue ver inclusive a localização desses imóveis, onde eles estão, né? Se são bons imóveis ou não. Então, veja aí a qualidade dos imóveis do seu fundo, pessoal. Você não precisa ser um expert aqui no mercado imobiliário, mas tendo uma olhada ali, você vai ver algumas informações como localização, né? Como aquele imóvel está visualmente também, onde ele é localizado ali, especificamente agora falando, né? Falando ali de qual rua, de qual estado, né? Você consegue ter uma noção sobre isso, mesmo que você não seja um especialista. Outro ponto importantíssimo, pessoal, é olhar a gestão desse fundo. É uma gestora boa, né, que está por trás desse fundo aqui, né? Isso vai de acordo aqui com a performance desse fundo no longo prazo. Então, escolha boas gestoras aqui. É importante também, pessoal, ter um fundo aqui que tem boa liquidez, né? O que é liquidez? É a capacidade de você vender ou comprar rápido aquele fundo imobiliário caso você precise, né? Você está no mercado aqui tem um pouco mais de risco, justamente, né, para poder vender isso aqui mais rápido, porque o imóvel lá você fica preso nele. Aqui você tem que querer um fundo que
e caso você precise, você consegue se desfazer dele rápido, né? Então a gente consegue olhar aqui, você está vendo aí na imagem aí, uma liquidez boa, né? Um fundo que tem aí acima de 3.000 movimentações por dia aí, já vai se tornando interessante, tem fundos que tem muito mais. E por último, legal de olhar, tem mais uma série de coisas aqui pra gente olhar, pessoal, mas por último aqui uma coisa interessante é a ocupação daquele fundo. Ele está bem ocupado, né? A questão da vacância. Você está vendo aí na tela aí também, um print que eu tirei. Perceber se esse imóvel aqui ele está bem ocupado, né? Se os contratos de aluguel também ali são para longo prazo, que aí você tem certeza que aquele imóvel ali vai te pagar os aluguéis do jeito que você está imaginando. Se os contratos forem longos também, você tem certeza que vai ser pago por muito tempo. Bom, pessoal, eu sei que não é fácil escolher fundos imobiliários, tem mais um tanto aqui de detalhe que você tem que saber. E se você quiser se aprofundar nisso, né? Se você quiser realmente ter uma renda aqui vinda dos fundos imobiliários, uma renda passiva que vai te dar tranquilidade lá na frente, você tem que aprender a fazer isso da melhor maneira. E por isso eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo aqui um material para quem quer ir mais a fundo e ser um especialista desse mercado. Bom, pessoal, agora a gente vai aqui, né, para os nossos fundos imobiliários recomendados pelas casas de análise. Lembrando que não é recomendação, né? Eu peguei isso aqui de algumas casas de análise, fiz um compilado aqui. Então o primeiro que a gente tem é o KNRI 11. Esse aqui é um fundo imobiliário administrado pela Kinea aqui na verdade, né, que é uma gestora aqui das melhores que a gente tem no mercado. Hoje ele está custando R$ 136,57 aqui e está com PVP de 0,85. Isso significa que ele está abaixo do valor patrimonial dele. Teoricamente está barato. Esse aqui é um fundo imobiliário do tipo híbrido, tá, pessoal? Então ele não vai ter só imóveis, mas em sua grande maioria são imóveis. Vem pagando aí, como você está vendo na tela, dividendos constantes, né? E a gente tem aqui embaixo também, né, a divisão dos ativos aqui. Então ele tem 20 ativos diferentes aqui em 3 estados diferentes. Próximo fundo imobiliário, pessoal, e vão ter vários aqui nesse estilo também, dessa mesma gestora aqui. Você deve estar sabendo aí de uma questão que aconteceu com o Credit Suisse, que é o gestor aqui desses fundos imobiliários que a gente vai ver, né? Ele está passando por problemas lá, mas dificilmente eu acredito que esses fundos vão ser impactados pelos problemas lá do Credit Suisse, tá? Porque são PJs diferentes, não tem muito a ver aqui. Então esse aqui é o fundo HGRU 11, é o fundo aqui, como eu falei, do Credit Suisse, né, que é o gestor dele aqui. É um fundo que está custando R$ 115,70 e está pagando aí 0,85 por mês, tá? Isso quer dizer um dividend yield, né, quanto ele paga em relação ao seu preço hoje, né, de 0,74%. Próximo fundo aqui também é do Credit Suisse aqui, pessoal, o HGLG11, um dos fundos mais famosos que a gente tem nesse mercado, né? A cota dele no momento está 160,40. O último rendimento dele foi de 1,10. Isso dá um rendimento aqui, um dividend yield para nós de 0,68. Esse aqui, pessoal, é um fundo imobiliário de logística, né? Então, em sua maioria aqui são galpões logísticos. O que ele faz aqui? Ele constrói imóveis aqui para alugar, para ter esse aluguel lá na frente, além do que eles já têm desde muito tempo aqui. Bom, pessoal, o próximo fundo aqui, o XPML11, é um fundo aqui gerido pela Asset da XP. Hoje ele está custando R$ 99,70, né? E o último rendimento dele foi 0,77, o que dá um retorno para a gente mensal de 0,79. Esse aqui é um fundo um pouco diferente ainda de tijolo, mas aqui no caso de shoppings, né? Então, na sua maioria, ele compra shoppings aqui em muitos lugares do país e faz a gestão desses shoppings, e aí você ganha um aluguel referente a isso. Nosso próximo fundo imobiliário é o HSML11 aqui, pessoal, também um fundo imobiliário aqui de shoppings, igual o que a gente falou por último, né? Então ele está pagando aqui, a cota dele hoje está R$ 79,50, o último rendimento aqui 0,74, um dividendo aqui para nós, dividend yield de 0,94. Beleza, já entendi aqui como que funciona esses fundos, alguns exemplos aqui também, mas como investir? Pessoal, é muito simples, né? Você vai investir aqui através de uma corretora, através do seu home broker, né? Que é a ferramenta aqui que a gente usa para comprar renda variável, né? Então é muito simples, você vai entrar ali no seu home broker, vai colocar o código ali do fundo que você quer e enviar as ordens. Nesse caso aqui, a gente consegue comprar uma cota só ou 10, né? Valores quebrados. No mercado de renda variável, por exemplo, você sabe que tem de ações aqui no caso, a gente pode comprar um lote de 100 ou se não
no mercado fracionário, né? Que aí ele tem um pouco menos de liquidez. Aqui nos fundos imobiliários não, você pode comprar qualquer valor que você quiser. Lembrando, pessoal, que é muito importante diversificar, não ter uma cota só de um fundo só, né? Para você diminuir o risco. A gente está falando de um mercado de renda variável que vai oscilar ao longo do tempo e também, né, já que você está começando, provavelmente não ter só fundos imobiliários, né? Tenha renda fixa também, né, principalmente se você está começando. Bom, pessoal, então recapitulando aqui, a gente entendeu aqui como funcionam os fundos imobiliários, né? Você entendeu que você tem um pedacinho ali de um imóvel realmente, as diferenças entre os fundos imobiliários e os fundos, outros tipos de fundo também. Depois a gente viu vantagens e desvantagens desses fundos e alguns critérios que você precisa olhar antes de escolher qualquer tipo de fundo. A gente passou também por alguns exemplos de fundo ali do mercado imobiliário. E por último, entendemos aqui como que você faz para comprar um fundo imobiliário, caso você queira. Se ficou alguma dúvida aqui sobre esse vídeo, não se esquece, manda aqui no comentário, que eu adoro conversar com vocês. Se você chegou até aqui também, não se esquece, dá uma olhada aqui no link da descrição aqui, o material para te ajudar aqui a entender como selecionar os melhores fundos. Eu espero que esse vídeo tenha realmente te ajudado, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!